Fala rapaziada, meu nome é Jarbson, esse daqui é seu canal A Bola. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na apresentação aí do Emerson Royal ao Flamengo. Vamos ver quais foram as primeiras impressões do jogador, como é que ele está chegando, qual a perspectiva dele em relação ao Flamengo, o que que ele pode oferecer de positivo ao Flamengo. Vamos dar uma olhadinha no que foi essa coletiva de imprensa. Mas antes, dá aquele joinha lá, aquele curtir. Inscreva-se no nosso canal, tá começando agora, comente aí. O canal tá começando agora e precisa demais da sua ajuda. Vamos comigo, jogador? Vamos lá pro vídeo. Vamos ver o que disse Emerson Royal aí na sua apresentação. Rafael Pérez, sócio torcedor do Nação, que resgatou essa experiência para estar aqui hoje. Emerson, bem-vindo ao maior clube do mundo, bem-vindo ao Flamengo. Qual foi a sua sensação ao ser recebido pela torcida no Maracanã de forma tão efusiva e já até música, né? A torcida cantou para você lá no último jogo. Diante de toda essa experiência, o que você tem para dizer com relação a isso e para os próximos reforços que estão por vir? Qual que a mensagem que você pode passar para eles com relação a isso? Beleza, boa tarde. Primeiramente, é um prazer incrível estar fazendo parte da nação. Como eu falei, eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim, né? A gente sabe anteriormente a dificuldade que foi, né? Eu mostrei o interesse de vir para cá, mas a gente teve uma certa dificuldade para isso ser realizado. Quero agradecer de primeira mão, né? O esforço que o Flamengo fez para me trazer para cá. Estou muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida. E para os novos reforços, né, que nunca viram isso, com certeza eles vão se arrepiar, assim como eu me arrepiei estando do lado do Flamengo agora. Então acredito que a torcida vai fazer uma festa linda para os próximos jogadores que estão chegando aí e queria deixar essa mensagem para eles. Rapaziada, Flamengo é isso daí. Para receber jogador é braço aberto, é música, é aeroporto lotado, é calor da torcida. O Flamengo é muito bom em receber qualquer jogador e deixa sempre uma impressão, a primeira impressão, muito positiva. O negócio é depois, né? Se o jogador não for bem, também a torcida cai em cima do pelo do cara. É o caso do Wesley. O Wesley começou muito bem, a torcida ficou empolgada com ele, ovacionando o jogador, mas quando ele começou a ir mal, vaia, entrar na rede social e pesar a mente do menino. Cara, assim, ele teve personalidade pra caramba, porque ele conseguiu virar o jogo, voltou aí, deu a volta por cima e foi vendido no valor que foi vendido aí, saiu com a porta aberta e com a impressão positiva por parte da torcida. Mas não é qualquer um, não. O Muralha que fala, o próprio Rodinei mesmo, ele não quer nem voltar a jogar no Flamengo justamente por causa disso, porque quando a torcida vai cobrar, cobra mesmo. Não é qualquer um que pode jogar no Flamengo, tem que ter personalidade. Valeu. Emerson aqui, Richard Souza, TV Globo, boa sorte para você. Emerson, o Boto destacou, né? Você esteve nos últimos anos em algumas das principais ligas do mundo e aos 26 anos você opta por fazer esse movimento de regressar ao Brasil. Quero saber o que você pretende com esse movimento, o que você enxerga de possibilidades, o que te atraiu para aceitar esse projeto do Flamengo. Obrigado. Eu tinha outras propostas também para continuar na Europa. Saí daqui do Brasil muito cedo, saí com 20 anos e vim para o Flamengo. Muita gente falou para mim que eu estava voltando para o Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Então o Flamengo vem com um projeto muito grande, querendo ganhar tudo, querendo chegar em todas as competições. E obviamente eu estou no meu país, onde eu sempre sonhei em poder mostrar também. Como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro. E essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas. E obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção, também foi uma das coisas que chamou a minha atenção em vir para cá. Cara, o Flamengo tem isso que ele falou, tá com apetite, essa demonstração no mercado aí é muito clara, deixou muito claro que o Flamengo quer ganhar tudo, quer vir forte, não quer morder apenas o brasileiro, não quer morder apenas uma competição específica, e claro, em certo momento talvez tenha que fazer uma certa, equalizar aí a balança e ver o que é prioridade. É normal, como todo clube, em todas as competições, em um certo momento tem que escolher o que é prioridade.
Mas o Flamengo vem forte e demonstrou isso nessa janela de transferência. E outra coisa, hoje o Flamengo, cara, não é um passo atrás na carreira de seu ninguém. É uma grande janela, assim, ficou evidente no caso do Wesley, ficou evidente no caso do Gerson, ficou evidente em todos os jogadores que estão hoje no Flamengo, que foram para a seleção por causa da sua atuação no Flamengo. É o caso do Pedro, é o caso do próprio Danilo, do Alexandre. É claro, eles tinham já uma história na seleção, mas as boas atuações deles no Flamengo com certeza ajudaram e influenciaram em muito a convocação deles para voltarem à seleção. Emerson, Marcos Coelho, Rádio Tupi, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui a notícia que nós tínhamos é que você estava em via de ir para a Turquia, uma negociação já até num estágio avançado. Como foi a sua reação quando o telefone tocou, chegou a mensagem e falaram, olha, o Flamengo está no circuito, tem uma chance de você mudar sua trajetória em vez de Turquia, Rio de Janeiro. Como você reagiu e como foi essa informação, essa decisão também, né, de você abrir mão de uma negociação que estava em curso para voltar ao Brasil para defender o Flamengo? Obrigado. Todo mundo sabe, né? Eu estava em negociação, sem dúvida, com o Besiktas. Tinha tudo encaminhado, tinha até passagem comprada. Mas, como eu falei, meu empresário estava em casa, que é o meu grande amigo. Ele foi e me falou da proposta do Flamengo. Obviamente, eles me passaram um projeto, tudo. Foi muito rápido. Foi exatamente da noite para o dia que tudo aconteceu. E quando eu recebi a proposta do Flamengo, não é pelo dinheiro nem nada, mas pelo projeto que tem aqui, eu sem dúvidas nenhuma resolvi aceitar, porque como eu falei, eu tenho uma oportunidade muito grande de estar vestindo a camisa do Flamengo, que é uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida. Emerson, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. Queria voltar um pouquinho no tema da seleção, porque no ano de 2022, né, a gente te acompanhou lá e você era um dos nomes cotados para estar na Copa do Mundo. Acabou acontecendo aquele lance da expulsão que fez com que você perdesse espaço. E hoje a gente vê aqui muitos companheiros seus que fizeram esse caminho de voltar da Europa para o Flamengo e muito rapidamente tiveram novas oportunidades na seleção. A gente está há um ano, né, praticamente, de uma nova Copa do Mundo. Eu queria que você falasse como você vê, né, esses exemplos. O próprio Alex, que agora veio e já esteve convocado de volta, que são muitos jogadores convocados. O Gerson também tinha passado por isso. Como você vislumbra, né, usar essa oportunidade aqui para alcançar esse teu outro objetivo e se eles também serviram de exemplo para você nesse sentido quando você tomou essa decisão? Obrigada. Então, teve esse episódio na seleção em 2022, como você citou. Obviamente, a gente está falando de seleção brasileira, tem uma exigência muito grande. Tem coisas que não pode acontecer, e infelizmente aconteceu comigo. Tive muitas passagens pela seleção brasileira, fiz grandes jogos, e como jogador de futebol, sempre isso é normal, né? Tem jogo que você acerta, tem jogo que você erra. Mas infelizmente às vezes um erro pode ser crucial. Então continuei tranquilo, continuei trabalhando. Depois tive a oportunidade de voltar à seleção também. E obviamente ver grandes jogadores como o Alexandre, como você citou, do próprio Danilo também, que vieram da Juventus e puderam voltar à seleção, isso também chama a minha atenção. E sempre soube o meu potencial, eu sei que eu tenho potencial para estar na seleção brasileira. E como eu falei, eu vou seguir fazendo meu trabalho para que eu possa ter uma oportunidade novamente. Emerson, Letícia Marques do GE. Demonstrou personalidade aí, não fugiu da pergunta, falou, eu errei, mas tenho possibilidade de voltar à seleção. Gostei, não fugiu da pergunta, aceitou o erro, mostra algumas características positivas aí para jogar no Flamengo. O jogador do Flamengo não pode fugir da raia, não. O cara que foge, normalmente é o cara que vai sentir a pressão quando a torcida começar a cobrar, né? Pré-requisito para jogar no Flamengo é saber lidar com a pressão com tranquilidade. Aqui, falando até um pouquinho além do futebol e na contramão desse cara brincalhão que você é, que já deu pra gente perceber, existe um menino que passou por muitas dificuldades, saiu da periferia de São Paulo, jogou em grandes clubes na Europa, teve no radar da seleção e imagino que ainda tem, obviamente, o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Queria saber como o Emerson se enxerga hoje, passando por tantas coisas e talvez realizando um sonho, como você falou, de jogar no Flamengo, no Maracanã. Como é que você se enxerga hoje com apenas 26 anos e tantas dificuldades também? Como você citou, por trás de um jogador sempre tem uma pessoa. Às vezes a gente obviamente, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, vocês estão aqui para criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar, mas por trás disso é um ser humano. Obviamente, eu saí da periferia de São Paulo com um sonho, assim como todos os meninos e muitos que sonham em jogar futebol.
Tive muita dificuldade no caminho, obviamente nunca tive uma condição financeira boa, mas eu tinha um sonho que é o que mais chamava a atenção das pessoas, e eu tinha força de vontade e pude chegar onde poucos jogadores no mundo, né, poucos jogadores, acredito brasileiros também, que chegaram a jogar nos maiores times do mundo, nas melhores ligas do mundo, e carrego uma responsabilidade muito grande, porque até hoje lá, que eu chamo na favela de São Paulo, eu sou uma referência para a criançada e procuro fazer sempre o meu melhor, porque eu represento uma nação, represento um país e represento principalmente a favela também. Então, como você falou, teve dificuldades, mas eu superei isso não só por mim, mas por todos que eu represento. Emerson, aqui. Pô, essa parada é massa, né? O cara, assim, do jogador de futebol, né? Que é sempre alguém que saiu ali de baixo, conseguiu vencer na vida e consegue aí ascender socialmente. É massa ver a história de vida dessa galera do futebol. Boa tarde, Cícero Boa Melo, tarde. repórter da ESPN aqui no Brasil, canais Disney. Antes de mais nada, muito sucesso para você Obrigado. nessa sua volta ao Brasil e num clube gigante como o Flamengo. Você mesmo disse aí que saiu cedo do Brasil, né? Então eu te pergunto, tem muito torcedor do Flamengo que não acompanha regularmente os campeonatos da Europa. E você está vindo para substituir um jogador que cresceu muito rápido e chegou à seleção brasileira, agora foi jogar no futebol italiano, que é o Wesley. Começou sendo muito perseguido e depois virou um ídolo da torcida. Queria que você falasse como é substituir o Wesley e, para definição, para os torcedores que não têm acompanhado sua carreira, das suas características, o que você considera de principal nas suas características. A gente sabe que você joga dos dois lados, lateral direito e esquerdo, mas provavelmente vai ser utilizado mais na direita com a saída do Wesley, já que o Flamengo tem 3 laterais esquerdos. Então defina aí as suas características para o torcedor que não te conhece, aquilo que você tem de melhor e boa sorte. Obrigado. Quando você falou de substituir o Wesley, é um jogador que a gente sabe tem um talento enorme, é um menino novo, aprendeu muito aqui dentro do Flamengo, como você falou. Vestir a camisa do Flamengo, vestir camiseta de grandes clubes, assim como eu também já vesti, não é tão simples. Tem momento que as coisas não vão sair bem e vão receber crítica, vai ter elogio. E a gente é profissional, a gente sabe que isso daí tem. Um menino que cresceu muito, conseguiu chegar à seleção brasileira, conseguiu uma grande oportunidade de ir para a Europa agora. Mas eu também tenho uma certa experiência dentro do futebol, já rodei bastante, já joguei em grandes clubes, sei da minha responsabilidade, mas eu também sei da minha qualidade. Então, os torcedores brasileiros tiveram um pouco contato comigo, como eu falei, era mais quando eu vinha para a seleção, é um período muito curto. Então, eu tenho característica, tenho uma força física muito boa, dependo bastante do meu físico, né? Eu tenho uma chegada no ataque boa e principalmente uma intensidade muito, muito boa quando eu preciso de marcar. Então, sou um jogador muito intenso, por onde eu passei, isso foi uma das características mais grandes que eu tive. Então, acredito que raça, vontade e chegada ao ataque não vai faltar aqui no clube do Flamengo. O Flamengo está escolhendo a dedo aí quem está contratando. Normalmente é jogador que tem velocidade, é jogador que tem boa chegada no ataque, é jogador que tem um bom desempenho físico. Saul, Samulino e agora o Emerson Royal, todos eles têm essas características. Defende bem, apoia bem no ataque, chega forte, tanto no ataque quanto está sem bola. O Flamengo está contratando alguém de acordo com o estilo de jogo do Flamengo. Eu acho que isso é positivo, é mais do que apenas um nome que pode ser badalado, que veio da Europa, é alguém que combine com o estilo de jogo que propõe o Felipe Luiz. Valeu. Emerson, boa tarde, Gabriela Marino da Band. Boa você tarde. falou em algum momento que o Flamengo tem um treinador que está numa crescente na carreira, que é o Felipe Luiz. Eu queria saber de você como é que isso te influenciou na escolha pelo Flamengo e como é que estão sendo os primeiros dias de trabalho com o Felipe Luiz e também os primeiros dias aqui no Flamengo. Obrigada. O Felipe tem uma coisa que o Felipe é lateral também, né? Foi lateral e ele pode me ajudar muito. Um lateral que tinha uma característica muito boa, era um lateral que tinha uma força física, marcava muito bem. E ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Ele já conversou bastante comigo, já explicou o que ele quer de mim dentro do campo. Falou pra mim que eu posso pedalar aí pra cima. E quando o treinador fala isso pra mim, tem um risco que eu vou todas. Então ele vem conversando muito comigo. O Felipe tem uma personalidade, tem uma característica de jogo que chama muita atenção. Estava conversando com o meu empresário, falei que em pouco tempo o Flamengo vai ter problema aí, que ele vai ter muita proposta de fora, porque ele gosta de agredir, gosta de ficar com a bola, gosta de pressionar alto. E treinador com essa característica é um pouco difícil. Então acredito que ele tem um futuro brilhante como treinador e ele pode me ajudar, ele pode ser essencial nessa minha nova jornada aqui no Brasil.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Isabelle Costa, Canal Volt. No início da sua fala aqui, você disse que era flamenguista e não sabia. Me explica esse contexto. Por que você era flamenguista e não sabia? E também você falou sobre pessoas que disseram que você regrediria, né, na carreira ao voltar para o Brasil. Mas, em contrapartida, quando você falou para colegas de profissão, amigos, qual foi a reação, quais foram as reações ao falar que você viria para o Flamengo? Obrigada. O fato de eu falar que eu era flamenguista e não sabia é porque, claro, todo mundo tem um time de coração quando é pequeno. E eu nunca fui, claro, eu sou de São Paulo, então eu não torcia pro Flamengo, mas quando eu senti o calor da torcida, quando eu vi o estádio, estando do lado do Flamengo, eu falei, como que eu não conhecia isso? Como que eu nunca torci pro Flamengo? Então é por isso que eu digo isso. E o fato das pessoas falarem é que, principalmente lá fora, quando você fala que volta pro Brasil, eles pensam que é um final de carreira. Então teve muita gente que, obviamente eu tenho muitos amigos brasileiros, mas tenho muitos amigos também que estão lá fora. E o fato de eu citar que viria para o Brasil, as pessoas falam isso, que é regredir e tal. É por isso que eu falo, mas meus amigos daqui do Brasil, quando ficaram sabendo que eu ia vir pro Flamengo, falaram, mano, você tá no maior time um dos maiores times do mundo. Você tá no melhor time do Brasil. E obviamente isso foi uma das coisas que fizeram eu vir para cá. Emerson, primeiramente, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta para você. Além do Felipe Luiz, que você falou que você tem como referência, né, no Flamengo, quais outros jogadores do atual elenco ou que já passaram no Flamengo você também tem como referência? Obrigado. Matheus Miranda aqui, Sport Mix TV. Eu vou colocar jogadores que eu tenho uma trajetória maior junto, que é o Danilo e o Alexandre, que eu tive muito tempo com eles na seleção. O Danilo foi uma pessoa muito importante também, eu conversei com ele antes de vir para cá. Ele, desde quando eu cheguei a primeira vez na seleção, ele sempre me apoiou muito, sempre me ajudou bastante. É um cara que dispensa comentários, como pessoa, como jogador também. Mas como pessoa ele me ajudou bastante, é um cara que sempre me colocava pra cima. Mesmo no momento que as coisas não saíram como eu queria na seleção, ele mandou uma mensagem, né, nessa convocação tava eu e Daniel Alves, se eu não me engano, assim. O Daniel não tava, mas ele mandou uma mensagem pra mim e me dando força, falando que isso faz parte do futebol. O Alexandre também sempre conversou bastante comigo, então são pessoas que hoje eu posso estar do lado, mas num clube, não só na seleção. São pessoas que fizeram parte da minha história e me ajudam até hoje. Isso é positivo, né? O Flamengo já tem alguns jogadores que ele tem uma boa relação, o caso do Danilo, é o caso do Alessandro, e assim, a referência é a melhor possível, tanto por parte desses jogadores também, porque com certeza o Felipe deve ter perguntado, e aí, o Emerson, como é que é no dia a dia, não sei o quê. Com certeza sondou aí o elenco a respeito do jogador, e boas referências. Jogador, é isso, essa foi a primeira coletiva de imprensa do Emerson Royal no Flamengo. Parece que o cara está empolgado, parece não, o cara está empolgado. Tomara que dê muito certo no Flamengo. Tem algumas características importantes que combinam com aquilo que o Felipe Luiz quer. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele aí ao longo da temporada. Tomara que ele esteja pronto o mais rápido possível. Ele falou que vai precisar se adaptar um pouco aí, mas tem boa genética, se adapta logo. Tomara que isso aconteça logo, para a gente ver ele jogando aí nas laterais do Mengão, já que é um cara versátil aí, que pode jogar em ambos os lados. Valeu, jogador! Não se esqueça, chegou até aqui, inscreva-se no nosso canal, curte, compartilhe, o canal está começando agora e precisa de mais da sua ajuda. Ajuda aí, valeu, até a próxima!